Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos fazer uma análise e algumas aplicações deste versículo de Provérbios 22h06. E ele nos direciona a 3 pontos importantes. Ensina e eduque a criança. E sempre foi, responsabilidade dos pais educar aos filhos. Deus já ordenava isto desde o princípio de Israel. Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 e 7. É função primordial dos pais a educação e o ensino dos filhos, é tarefa dada diretamente por Deus. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não. Deus ordena que ensinemos nossos filhos. Nenhuma criança tem educação, temor, honra, conhecimento ou discernimento instintivamente, é função dos pais educá-las. Entendo que não há melhor momento para o aprendizado sobre as coisas de Deus do que no aconchego de um lar cristão. No caminho que ela deve andar. No coração de cada criança a raiz do pecado. Não devemos deixar que elas sigam seus próprios caminhos naturais e pecaminosos. O Senhor nos adverte para que intervenhamos e ensinemos os caminhos dele a elas. O caminho que cada criança deve andar é o caminho do Senhor. Ensine-a a andar nos caminhos relatados na Palavra de Deus. Ensinar uma criança no caminho em que deve andar é muito mais que levá-la à igreja ou obrigá-la a ir à escola dominical. Ensiná-la passa primeiro por você ser um exemplo. A criança deve olhar para cada um dos seus pais e ver Cristo refletido. Em cada ação sua para com sua esposa ou da esposa para com o esposo, em cada falar ou agir, no tratar com terceiros, na disciplina de seus filhos, em tudo, que sejamos reflexos de Cristo. Ensine a sã doutrina a seus filhos, este é o caminho que ela deve andar, dentro dos parâmetros que Deus determinou, e revelou, em sua palavra. Não ache que ela é muito nova ainda para ensiná-la, não há idade para aprender do Senhor, a eduque desde a mais tenra idade com as verdades do Pai. Insira a palavra de Deus no coração e na alma dos seus filhos. Ensine-os a ter intimidade com o Pai. Leve seus filhos a ter uma vida de oração. Incentive-o a orar ao levantar, ao se alimentar, ao dormir, a todo tempo. Ter comunhão com o Pai é um dos melhores ensinamentos que pais podem deixar de herança aos filhos. E, ainda quando for velho, não se desviará dele. Tudo o que você ensinar ao seu filho nos primeiros anos de vida, possivelmente determinará os caminhos que ele irá trilhar em vida. Seus ensinamentos o guiarão nas escolhas da vida. Ensine-os nos caminhos do Senhor e eles serão homens e mulheres honrados, tementes a Deus, bons cidadãos, bons pais, bons esposos, bons profissionais. Porém, aqui cabe uma ressalva quanto ao texto, e a interpretação de alguns sobre ele. O texto não fala de salvação da alma do seu filho. Nossos filhos terão que se acertar com o Deus do Evangelho por eles próprios. Você não tem poder para salvar seus filhos, porém o chamado de Deus para os pais não é este, e sim para pastoreá-los com a palavra de Deus. Quanto à salvação de seu filho, confie em Deus e entregue, diariamente, cada um deles em oração ao Deus da salvação. 1 Pedro 5.6. Eduque seu filho nos caminhos do Senhor e confie nele, no mais, ele tudo fará.